gente. Eu estou aqui com Priscila Quaresma e Paula Santos, que são psicólogas, psicopedagogas, tem outras especializações que a gente vai discutir aqui. Na apresentação elas irão falar. O tema de hoje é inclusão escolar, experiências e práticas inclusivas no ambiente escolar. Uma delas trabalha numa escola particular e a outra numa escola pública, e a gente vai tentar se entender nesse bate-papo como que funciona esse acolhimento dessas pessoas especiais nesses ambientes distintos, né, mas tão parecidos. Priscila, fala um pouquinho de você, se apresenta. Boa noite, eu sou Priscila Quaresma, sou psicóloga, psicopedagoga, tenho formações na área da educação e atuo numa escola particular, como psicóloga escolar. Paula? Prazer, Sérgio, o convite, né, estar aqui participando desse seu projeto. Eu sou pedagoga, sou psicopedagoga, então também tenho especialização em educação inclusiva, gestão escolar e supervisão. Massa. Eu já vou começar botando lenha na fogueira. Paula, tu pode me dar assim, uma explicação breve de o que é esse atendimento educacional especializado nas escolas? Então, Sérgio, o atendimento especializado, que nós chamamos de AE, ele se dá numa sala de recurso multifuncional nas escolas, e essa sala, a criança é atendida no contraturno da sala regular. Então, se ela estuda pela manhã, ela vai ser atendida na parte da tarde. Então, esse atendimento é feito pensado nesse aluno com deficiência para que suas habilidades sejam desenvolvidas nesse contraturno. Entendi. Priscila, tu tem algo a acrescentar ou a fala de Paula atende às mesmas expectativas de fala sua? Sim, da mesma forma que acontece na escola pública, acontece na escola privada, né? E isso é regido por leis que esse funcionamento ele aconteça igual nos dois ambientes. Entendi. Como é realizado assim esse atendimento em sala de recurso multifuncional? Como que funciona isso na prática? Priscila. Eu tenho na minha equipe da escola uma professora, né, que é especialista na área da educação inclusiva, e eu, junto com a coordenação, dou suporte aos atendimentos. Então, esses atendimentos, eles acontecem no contraturno, da mesma forma que Paula também colocou que acontece na escola pública, e a gente tem alguns planejamentos. Então, os planejamentos são de acordo a cada criança e a cada especificidade que ela necessitar, né? Então, são atividades focadas nas dificuldades que elas apresentam, nas áreas de conhecimento e dificuldades que elas apresentam. Entendi. Nesse processo de pandemia mundial, como que se dá o comportamento de vocês profissionais para tentar atender às necessidades dessas crianças? Paula, tu pode falar sobre isso para nós? Sim, Sérgio. Toda criança, né, que tem uma deficiência, ela precisa ter uma rotina. E as crianças, dentro da rotina estabelecida no ambiente escolar, deve ser levado para o ambiente social. E com a pandemia, as crianças ficaram sem rotina. E dentro da casa, né, do ambiente familiar, ela precisa ser permanecida. E é importante que os pais, né, continuem com a rotina. Entendi. Ô Priscila, nesse processo de... Porque a gente usa um termo chamado ensino-aprendizagem, né? Que a gente, ao passo que ensina, também aprende, e é uma via de mão dupla aí, né? Todo mundo que vai, em algum momento, vem, e quando vem, traz a experiência daquilo que foi buscar, aonde conseguiu chegar. Para tu, assim, que trabalha na escola particular, você consegue perceber a chegada das crianças de um modo, às vezes, assustada,
por conta de um lugar tão diferente do ambiente de casa que ela está. Assim, no primeiro momento que ela chega à escola, aquele primeiro dia de aula dessa criança que passou um bom pedaço da vida presa em casa, até por uma questão dos pais terem vergonha, porque inicialmente a gente sabe que alguns pais não aceitam que a criança tenha esse tipo de, como é que eu vou dizer, circunstância existencial. E até eles conseguirem compreender isso e entender que precisa buscar essa ajuda, e na escola eles descobrir que pode ter essa mão estendida, gera mais ou menos quanto tempo essa compreensão desse pai? Tu tem assim uma ideia pela experiência? Depende muito do contexto de cada família e do perfil de cada criança, né? E vai depender também da especificidade de cada um dentro desse contexto de educação especial. Você fez algumas perguntas aí em uma só. Eu vou tentar sintetizar e você me diz se eu respondi tudo, tá certo? Okay. As crianças, no geral, né, quando elas iniciam no processo escolar, a vida escolar, na minha experiência nas escolas particulares, eu percebo que elas chegam cheias de energia para aproveitar o que elas, vamos dizer assim, tinham perdido. O tempo que perdeu, elas querem aproveitar. Então, elas querem dar conta de tudo. Elas querem dar conta do parque, elas querem dar conta das aulas, elas querem aproveitar tudo, né? Então, essas crianças, eu não vejo elas assustadas. Eu vejo elas querendo explorar todo o ambiente escolar. Muitas vezes é dessa forma, mas já tive algumas crianças que chegaram um pouco assustadas. E aí depende muito do contexto de cada um. Não é comum as crianças chegarem assustadas no ambiente escolar. Só se existir algo, né, aí mais específico que esteja amedrontando essa criança em outra situação, e aí ela está levando para o ambiente escolar. Entendi. Ô Paula, tu consegue assim estender para os pais? Eu acho que mais as mães que levam as crianças à escola, né? Tu consegue estender, tem a possibilidade de estender dentro da escola esse acolhimento também do pai, da mãe ou do tio que cuida da criança, enfim, aquela pessoa responsável, né? Eu vou usar o termo responsável pela criança porque às vezes é um tio, é uma avó, não necessariamente o pai ou a mãe. Como que vocês fazem essa extensão desse cuidado? Porque são outras pessoas cuidando de uma pessoa deficiente de alguma maneira, né, com algum grau de deficiência. Eu não gosto de usar esse termo deficiência, mas eu preciso usar por uma questão de clareza para as pessoas que vão ouvir essa conversa nossa, esse nosso bate-papo. Como que se dá assim, essa questão de estender a mão, além da criança, para o pai, para a mãe, para a avó, para o avô, aquela pessoa responsável? Como que vocês fazem com isso? Então, Sérgio, a família é primordial dentro do processo. Sabemos que o pai, o responsável pela criança, ela precisa também ser cuidada. Não só a criança com deficiência. Então, a escola ela precisa estar preparada para atender esse pai, essa mãe. Temos que ter uma escuta importante dentro do processo, porque chegam com angústia, chegam com luto por ter uma criança com uma especificidade diferente. Então, como profissionais, precisamos sim cuidar de quem está cuidando, né? Então, é feito esse trabalho sim. Quando existe uma equipe multidisciplinar, essa equipe precisa estar atenta a esse responsável para que ele também seja bem acolhido dentro do processo de inclusão. Entendi. Ô Priscila, ainda nesse contexto da questão que eu fiz a Paula, quando você consegue perceber, porque às vezes a pessoa fica com vergonha de pedir ajuda, né? Porque nós, não vou dizer todo mundo, porque seria leviano da minha parte, mas boa parte das pessoas ela é criada para ser forte, o homem não chora. A gente ouve esses tipos de frases que rasas e que limitam a possibilidade da pessoa demonstrar o lado humano dela em relação ao outro. Quando você percebe que uma mãe, um pai, um avô, um tio, né, essa pessoa responsável, ela quer pedir ajuda e ela não consegue verbalizar, mas o corpo dela
entrega completamente essa necessidade de precisar de ajuda. Vocês, como que vocês fazem para chegar nessa pessoa e falar sem ser invasivo, que ela também pode assim, ser acolhida pela escola, de alguma maneira atendida de um modo mais carinhoso, para ela sentir parte daquele contexto de cuidado? Perfeito, né? A gente enquanto escola, a gente precisa estar realmente muito atento, né, a esses sinais das famílias. E uma vez que a família, o cuidador daquela criança, ele não está bem, com certeza a criança vai dar um sinal no espaço escolar. E aí é quando a equipe vai estar atenta para convidar essa família e conversar um pouco. Como é que é a rotina da criança, né? O que é que a criança faz em casa, como é a relação com os pais ou com alguém próximo que cuida também. E aí a gente vai, de alguma forma, tentando chegar mais perto dessa família para escutá-la. Geralmente, na maioria das vezes, eu faço dessa forma e eu consigo chegar a um objetivo. Fazer com que essa família se sinta à vontade para poder falar das suas angústias e de suas questões aí mais particulares. Entendi. Eu vou puxar um pouquinho a sardinha para o meu prato, já que eu sou da área de educação também, mas da educação física, né? Que a turma toda vai para a quadra, aquela hora do recreio, e a gente faz aquele jogo às vezes, de futebol, de vôlei, de basquete. Hoje em dia a educação física está tentando ser mais popular, popular no sentido de que todo mundo pode fazer aquela atividade, né? Já que existia uma coisa estigmatizada de que os meninos jogavam futebol e as meninas jogavam queimado ou vôlei. Hoje em dia a gente tenta fazer uma coisa mais unificada para que todo mundo tenha essa coisa de dividir o espaço no mesmo momento. Como é o trabalho de vocês com o professor de educação física? Qual é a contribuição nas escolas que vocês trabalham do professor de educação física? Aí eu pergunto para as duas, porque eu sei que na escola particular e na escola pública tem suas peculiaridades, né? Onde, por exemplo, às vezes eu sei que é a época de estágio, a gente vai para várias escolas e fiz estágio em escola pública e sei que às vezes nós professores temos que se virar nos 30, como diz aquele quadro, né, do programa. Então, Paula, vou começar contigo. Como é a contribuição do profissional da educação física em relação a esse acolhimento desse aluno especial na turma? O profissional de educação física ele é primordial para que a gente possa trabalhar as regras. E aí trabalhamos em parceria com esse professor. O atendimento na sala regular, ele é feito dentro de um planejamento que a gente chama de PEI, né? Que é Plano Educacional Individualizado. E aí colocamos dentro desse plano também a questão da educação física. E aí a gente trabalha junto com o profissional para que essa criança consiga, sim, participar com os outros, ter noções de regra. E aí também vai movimentar a questão corporal, né, da coordenação motora ampla, que muitas delas não conseguem, não têm isso desenvolvido. Envolve também as crianças cadeirantes, que podem também participar dessa educação física, sim, do movimento, dessa interação com os colegas. Então, é primordial essa parceria entre os profissionais dentro do ambiente escolar. Priscila, tu pode contribuir com esse teu olhar da escola particular, como que funciona? Dessa mesma forma, o que eu acrescento aí na fala de Paula é que as crianças elas têm um prazer muito grande, na maioria das vezes, pelas aulas de educação física, né? As crianças pequenas e de fundamental, elas têm o prazer de estar em movimento, de fazer todas as regras enquanto aos jogos, as atividades que vão gerar mais movimento do corpo. Então, elas têm esse prazer, elas têm essa vontade de estar ali. Então, eu acredito que quando a criança ela deseja, ela acaba aqui tendo um processo de aprendizagem muito maior. E o professor de educação física ele pode dar
esse suporte, fazendo também até uma interdisciplinaridade com outras disciplinas. Muito bom. Agora eu queria poder acrescentar a fala de vocês, dizendo para as pessoas que nós da área de educação física, a gente sempre quis nos aproximarmos das outras matérias para, de alguma maneira, também poder atuar dentro da sala de aula, né? Tem aquele momento que o professor da educação física dá aula na sala de aula, quando é a aula dele dentro da grade daquela semana do dia. Porém, às vezes, a gente observa, né? Infelizmente, isso não é em todo lugar, não sei se na escola de vocês, na escola de vocês, que vocês trabalham, já aconteceu isso em algum momento, vocês já viveram esse tipo de coisa, mas já teve algum professor, óbvio que não vai dizer nome e tal, mas eu quero saber como foi que vocês lidou com essa situação, de ter um professor que não quis atender aquele aluno, porque ele não gosta, talvez mais por medo de não querer machucar a criança ou adolescente, porque apesar de sermos professores, temos nossas angústias e aquilo que nos causa medo. E para muitas pessoas, no caso do que eu presenciei, a professora tinha medo de machucar a criança. Ela tinha um medo assim que ela sentia pavor de machucar a criança, porque é aquela professora que vem daquela formação profissional, onde a questão de absorver alguém tão diferente do cotidiano dela foi muito difícil para ela, não porque ela não quisesse, porque ela não foi de fato preparada para isso. Aí a minha pergunta para vocês é essa, aí eu quero expandir para as duas. Como que vocês que estão assim à frente da equipe, por serem as pessoas de liderança também na escola, como que vocês lidam com esse professor que vocês identificam que o professor não quer dar aula, mas porque não é que não quer, é porque ele tem um medo de machucar a criança, de não saber ter como é aquele negócio que tu falou, Priscila, sobre o curso que vocês fazem para poder atender essas crianças? Tu pode explicar para a gente antes de responder? Sim, o curso se chama Segurança em Crises Agressivas. Esse curso ele vai passar para os profissionais como segurar adequadamente uma criança, né? Ou como conter fisicamente uma criança. Então, uma das técnicas é sempre segurar na mão da criança e nunca nas articulações, para você não marcar ou deslocar algum membro. Fora isso, tem muitas outras técnicas de proteção com o seu próprio corpo, né, e de proteção com o corpo do outro e com aquelas outras crianças que estão envolvidas. Esse contexto que você colocou, sim, acontece, já aconteceu na equipe que eu trabalho, mas muito eu percebi que era vamos dizer, um perfil e até um posicionamento ético do professor de não querer avançar em algo que ele não podia ou ele não sabia lidar. Então, ele até teve essa, né, vamos dizer aí, ética profissional de ter esse cuidado. Não, eu só consigo ir até aqui. Eu só sei ir até aqui. Eu não sei ir além disso, né, com essa determinada criança. Eu ainda tentei, em alguns momentos, né, trabalhar juntamente com esse professor, estar na aula dele, mas cada um sabe seu limite. E eu acho que foi muito honroso da parte dele ele poder se colocar dessa forma, porque tem profissionais que se arriscam, né, sem saber a técnica ou sem conseguir, de fato, meios teóricos para poder atuar com determinadas crianças. Paula, tu já vivenciou alguma situação dessa? Eu quero deixar claro aqui que eu não estou falando mal desses profissionais. Eu só quero que as pessoas entendam o quanto é difícil, para alguns mesmo que sejam profissionais muito bons no que fazem, acolher alguém diferente do que eles foram treinados para cuidar, porque já é difícil você lidar com 30 crianças numa sala, 40 crianças, que, independente de parecer normais, são tão diferentes umas das outras. Imagina quando chega uma criança, um adolescente que tem algum tipo de limitação ali, você tem que inserir ele no contexto da sua aula e fazer funcionar para ele também. Tu já vivenciasse alguma situação dessa, Paula? Como foi que tu
resolveu esse problema? Então, quando isso acontece do profissional, ele tem uma criança com deficiência em sala, e aí ele se sente, de certa forma, limitado a trabalhar com essa criança, é preciso ter o apoio de alguém que já trabalha com isso. Então, já aconteceu sim, de um colega de trabalho se sentir limitado em trabalhar com uma criança. Tive no momento que sentar com uma pessoa, falar, mostrar um pouco do que era a deficiência daquele aluno, para que ele pudesse se tranquilizar. Eu digo sempre, Sérgio, cada aluno que vem para que eu atenda lá na sala de curso, ele se torna um desafio. Sabemos que crianças com TEA, que tem um transtorno do espectro autista, eles são diferentes. E cada um vai ter uma especificidade e eu preciso, como profissional, entendê-lo. Então, é normal que os professores de sala regular sintam, sim, muitas vezes angustiado, limitado àquele aluno. Mas, dentro do processo, ele precisa compreender que o novo ele precisa ser explorado. Então, você tem que buscar, assim, livros, artigos, cursos na internet, que a gente sabe que tem vários gratuitos para pais, para profissionais. Não há desculpas para que a gente possa, sim, explorar o novo, que é a inclusão. Eu digo novo porque a lei de inclusão ela é de 5 anos para cá. A lei de inclusão foi em 2015. Eu digo que é uma lei que a gente tem que colocar dentro do bolso, porque é ali que está o estatuto, né, da pessoa com deficiência. Então, é normal esse profissional se sentir angustiado, sim. Entendi. Eu queria que vocês, assim, cada uma dissesse algo que ficou, assim, marcou na vida profissional de vocês e que às vezes você lembra, assim, e se emociona, se sente feliz de poder ter escolhido também cuidar dessas pessoas, porque a gente, como professor, dá aula e dá aula para pessoas, né? A gente não enxerga a limitação do outro, né? E, Priscila, teve alguma cena assim que aconteceu que te deixou feliz, emocionada de você ter feito parte daquele momento e que você lembra com carinho dessa situação? Tiveram vários, né? Eu vou citar um deles. Foi uma criança autista que estava em desordem comportamental, né? E uma outra criança da mesma turma foi tentar acalmá-la e, de fato, ela conseguiu fazer esse trabalho. Com muito esforço nosso da equipe, a gente fez um acolhimento a esta criança para que ela pudesse estar no horário regular, né? Na sala do regular, como as outras, com todos os direitos e todas as atividades adaptadas para ela. E conversamos anteriormente com um grupo de crianças para que eles pudessem receber da melhor forma possível esse novo coleguinha que estava chegando. E durante o processo, né, foi muito enriquecedor, porque as crianças elas aprendem muito rápido e eu costumo dizer que elas têm uma sensibilidade para perceber como pode ajudar o outro da melhor forma possível. Então, foi muito lindo. As crianças tinham em média de 5 a 6 anos e essa criança, quando ela se descompensou, a outra criança da mesma turminha foi ajudá-la, né? Foi abraçar, segurou no rosto dela, fez com que ela fizesse contato visual e hoje em dia essas crianças ainda fazem parte do meu contexto, já estão bem crescidas, mas elas são melhores amigas, né? Então é enriquecedor esse contexto. Que massa. Paula, tem alguma imagem que vem assim na tua cabeça que faz tu lembrar dessa e ficar feliz? Só uma que foi de extrema importância para mim como educadora. Eu ver aquela criança entrar na escola, ela é cadeirante, é deficiente física e não anda, não tinha cadeira de rodas, e ao ganhar sua cadeira de rodas, ela estava correndo no recreio. E ela dizia para as coleguinhas: eu vou te pegar, eu estou correndo, filha.
e foi realmente maravilhoso ver aquela criança participar na hora do recreio com as outras. Então, são experiências que a gente guarda para a vida, né, Sérgio? Eu acho que você também deve ter várias experiências ou já teve alguma experiência enfim, da sua profissão com alguém com deficiência. Conta aí pra gente. Misericórdia. Se eu chorar... Eu sou do voleibol, né? Meu esporte meu hobby de esporte é voleibol. E eu tive que aprender um pouco do basquete, além do que a cadeira da universidade oferece, né? Para poder dar aula no lugar que eu trabalhava, que é um lugar de acolhimento público e tal, e que é o Compaz. E eu estava com aquela turma, alguns alunos se destacando e chamando atenção e indo para lugares, times e tal, e aquele jogo já mais agressivo, mais técnico, mais pegado, como a gente usa no linguajar do esporte. Só que assim, é um lugar de acolhimento da população, então a gente não pode limitar quem vai usar o espaço, nem a aula. A aula não tem uma especificidade de a gente só quer esse biotipo de aluno, é qualquer pessoa que esteja dentro daquele contexto de ser acolhido, vai ser acolhido. E aí chegou uma aluna, não vou dizer nome para não comprometer, e ela tinha alguma limitação tal, e eu conversei com ela, fiz ela se aproximar de mim, ela me ama hoje, né? Vira e mexe, eu falo com ela no WhatsApp. E aí eu chamei os meninos no canto, eu falei, olha, vamos alongar, aquecer. Aí aqueci ela, fiz aquele alongamento, aquela coisa toda. Eu falei, minha linda, vá beber água para quando você voltar, jogar um pouco para os meninos. Nesse tempo, eu quis ganhar um tempo para poder chamar os meninos, reunir ali aquele ciclo, né? E falar, gente, eu preciso da ajuda de vocês. Chegou uma aluna nova, ela tem uma limitação, enfim, existencial, e eu preciso da ajuda de vocês para me ajudar a acolher elas. Lembrando que cada um aqui foi acolhido de alguma maneira quando foi chegando. E assim, foi uma cena que eu não vou esquecer nunca mais na minha vida, sabe? Os meninos passavam a bola para ela com toda a delicadeza, porque ela não tinha essa riqueza motora de pegar a bola, arremessar e tal. E aquilo, aquela união, né? Fez assim uma coisa inexplicável para nós. Inclusive, essa mesma turma dos meninos do basquete, na sequência eu dava aula para senhoras de treinamento funcional. E eu pedi para que eles me ajudassem a dar aula de basquete para as senhoras dentro do possível. Expliquei a questão da idade, que não tinha velocidade e tal e tal. Menina, foi uma coisa assim surreal. Eu filmei, né? E assim, eu estava escondido filmando atrás do celular, mas eu estava muito emocionado ali, né? E agora eu estou me controlando. Mas normalmente quando eu lembro dessa cena eu fico muito, muito, muito emocionado. Então, assim, eu acho que nós conseguimos nos contemplar aqui com as nossas falas, mas será que eu esqueci de alguma coisa que vocês queriam acrescentar? No final eu quero falar sobre um fechamento do vídeo. Tem algo a dizer, alguma de vocês, assim, sobre algo que talvez tenha ficado no meio da ideia? Pode falar. Deixa eu só acrescentar. Realmente essa sua experiência é maravilhosa, realmente. Precisamos ter experiências como essas, né? E conviver com alguém com deficiência. Só para que o pessoal entenda como se dá o atendimento educacional. Na sala de recurso, as crianças elas são atendidas individualmente, tá certo? Entre 40 a 50 minutos. Os materiais são tecnologia assistiva, materiais adaptados, lúdico, né? Trabalhamos com o lúdico. Priscila também pode acrescentar um pouquinho de como é feito lá na escola particular, para que quem está nos ouvindo saiba um pouco de como é esse trabalho. Todos são voltados para a individualidade e as potencialidades do aluno, tá certo? Não é como a sala regular, que fica todo mundo junto e aí é dado a aula. Na sala de recursos, o atendimento se dá dessa forma. Acho que dá para o pessoal entender um pouquinho de como é esse trabalho dessa forma. Priscila? Isso, exatamente. As atividades na sala de recursos, elas são mais específicas, mais direcionadas.
As aulas no regular, ela vai abranger todo o conteúdo obrigatório pelo MEC, né, de que todas as escolas, naquelas etapas de ensino, elas vão ser trabalhadas, tanto na pública quanto na privada. Então, o que Paula está colocando é que o atendimento da educação especial, ele é diferenciado nesse sentido, porque ele é específico, né? E quando a gente fala que uma criança com alguma anormalia, ela é diferente, é porque todos são diferentes. Não adianta a gente ter uma criança de educação especial, por exemplo, que tenha autismo, que esteja dentro do espectro autista, que a gente possa colocar ela como igual a todas as crianças que têm espectro, que estão dentro do espectro. Não. Todas as crianças, mesmo sendo atípicas ou típicas, elas vão ter suas individualidades, né? Então, elas portando os mesmos laudos, digamos, no sentido de que são dentro do espectro ou têm alguma questão cognitiva, elas são diferentes porque elas são seres individualizados. Entendi. Eu queria finalizar dizendo para as pessoas que nos ouvem que nós, profissionais da educação, temos como primordial, principal, desenvolver o outro. E a gente procura sempre nos desafiarmos, buscando meios e mecanismos, fosse até uma garrafa PET que a gente pense em usar para algum tipo de atividade que faça a criança andar um passo a mais quando ela tem dificuldade de caminhar, pegar algo por ela não ter essa riqueza motora, falar, emitir um som inicialmente e vai desenvolvendo, e daqui a pouco a criança está falando alguma palavra ou outra. Isso para nós é assim extremo. A gente busca por isso, mas é sempre emocionante quando a gente vê aquilo que a gente buscou junto com aquela criaturinha ali, né? Que a gente pensa que está ensinando e a gente está aprendendo tanto, né? Porque ela obriga a gente a ser um ser humano diferente, todo dia, uma pessoa melhor para nós, porque a gente trabalha a paciência, a gente trabalha a questão de acolher o outro, né? Dentro da limitação que o outro traz. Então, tenham certeza, pais responsáveis por essas crianças, que quando vocês deixam suas crianças na escola, vocês deixam com pessoas que estão completamente imbuídas no intuito de querer ajudar de fato aquela criança a desenvolver um processo educacional dentro dela, onde ela possa se tornar um adulto um pouco menos dependente da maioria daqueles que rodeiam ela, porque é muito ruim a gente ficar dependente todo o tempo da vida de alguém. Nós que nos entendemos normais, né, que de perto ninguém é normal, imagine quando você está com uma gripe forte e arriado na cama, que depende de alguém levar um copo com água para você para tomar um remédio. Então essa criança, ela vive isso a vida inteira, né? Às vezes a criança em casa, ela quer desenvolver e a gente não sabe como fazer, porque a gente, às vezes, como pai, tem medo de machucar a criança. Então, fica a minha fala para alertar, na verdade, vocês que têm alguma criança com algum grau de limitação, de qualquer sentido que seja. Gente, eu agradeço demais assim, a participação de vocês. Eu só aprendo, ver como a gente fica curioso disso. A Paula acabou de fazer. Priscila, fala você agora, querendo saber o que Priscila tem a dizer, daquilo que ela conhece tanto, né? Mas o jeito de Priscila compreender aquilo que eu sei é diferente do jeito que Paula compreende. E assim a gente cria uma teia onde a gente aprende com o outro, expõe isso para as pessoas e todo mundo desenvolve algo junto. Eu agradeço de coração vocês, fico muito feliz da participação. Se pudermos ter outros temas para discutir, que eu sei que vocês são maravilhosas naquilo que fazem. Antes da gente sentar para gravar, eu sei que vocês foram ler, foram buscar uma data, porque às vezes esqueceu no decorrer do tempo, e para que essas informações sejam o mais fresquinhas possíveis, né? Para que as pessoas saibam. Muito, muito, muito obrigado, meninas. Vocês querem se despedir das pessoas? Eu que agradeço também essa oportunidade de poder falar um pouquinho do meu trabalho na escola. Além do trabalho como psicóloga escolar, eu trabalho no consultório. Atualmente, o Conselho de Psicologia nos, digamos assim,
orientou para que não parássemos os atendimentos, então eu também atendo na clínica e hoje eu estou fazendo meus atendimentos online. E eu queria acrescentar um pouquinho antes de me despedir, de que é direito da criança com alguma necessidade especial ter adaptações de acordo com suas potencialidades, como Paula mesmo colocou, no espaço escolar, né? É um grande desafio a todo dia para a equipe técnica da escola, tanto particular quanto pública, isso eu tenho certeza que eu posso falar, porque é bastante novo estar, né, com essas crianças nesses contextos, né, de uma forma tão natural e tão acolhedora, mas estamos nos desdobrando para poder fazer o nosso trabalho da melhor forma possível. Obrigado, Paula. Bom, Sérgio, espero que tenhamos contribuído, né, para que todos compreendam o que é a inclusão, porque do trabalho do atendimento educacional especializado, o que Priscila falou é importantíssimo em relação à lei, né? A lei, ela deixa bem claro, a criança precisa, sim, ser matriculada, o adolescente, o adulto, não pode ser negado a matrícula, seja numa escola particular, numa escola pública, e essa permanência, esse acesso, e essa participação, ela precisa ser garantida, sim. Então, se você tem um filho, um sobrinho, alguém com deficiência, leve sim à escola, ela tem direito a esse atendimento e os profissionais estão a cada dia se especializando cada dia mais para que esse aluno ele desenvolva e, como você mesmo disse, se torne um indivíduo realmente participativo na sociedade. Ele tem a sua própria autonomia. E eu queria deixar só para encerrar o meu muito obrigado a você pelo convite. Foi maravilhoso participar desse bate-papo junto com Priscila, a minha amiga, tanto profissional como pessoal. E estar aqui realmente foi um prazer enorme, Sérgio. Pode ter certeza. E pode nos chamar. Se alguém tiver alguma dúvida, pode entrar em contato conosco, a gente responde sim. Eu vou deixar o contato de vocês na descrição do vídeo direitinho, porque eu sei que vocês vão poder ajudar outras pessoas. Meninas, muito obrigado. Logo, logo eu vou aperrear vocês com outro tema, para a gente poder conversar. Vou dar o tempo para vocês ir buscar peneirar as informações para a gente poder trazer para as pessoas, viu? Muito, muito obrigado a vocês.